Bom, boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só para iniciar, eu estou vendo várias pessoas que parece que não envelheceram nada. Eu olho para o Willy, parece que ele está mais japonês agora só. Eu vejo várias pessoas que estão sem cabelo, que nem eu, amém? O tempo vai passando, mas eu sou brasileiro, o mapa do Brasil está na minha cabeça, está no meu coração também. E, bom, como o Vini compartilhou, aos que não me conhecem, meu nome é Danilo. E, embora meu português está todo zoado já, como vocês podem notar, eu sou de Votorantim, no interior do estado de São Paulo, amém? E eu fui batizado aqui, eu comecei a estudar a Bíblia no ano 2011, antes que a igreja começou, junto com o FU, nessa época também. E fui batizado no Ministério Universitário da Poli, amém? Vamos, Poli, tem bastante gente da Poli desse lado aqui. E os últimos quase 12 anos da minha vida como discípulo, certamente foram os melhores anos da minha vida. E esses últimos 5 anos eu tenho vivido fora do Brasil. Já vai fazer 5 anos já. E atualmente a gente serve na igreja lá de Bogotá, Colômbia, e também a igreja de Lima, Peru, e se Deus quiser, Quito, Equador, a partir desse julho, amém? Bom, e o que eu posso falar do meu querido irmão e amigo Vini? Irmão, eu amo muito você, desde o princípio, desde que a gente se conheceu em 2013, né? E é uma honra poder estar servindo aqui aos que você serve aqui também na igreja em São Paulo, amém? Quando eu me tornei discípulo, caiu a ficha. Eu orei, Deus, me ajuda a encontrar alguém que vai ser um líder que um dia vai me discipular. Me ajuda a encontrar alguém que eu quero dar todo o meu coração e servir com todo o meu coração, porque não se trata de mim, eu só sou um vaso de Deus, um instrumento de Deus, e que eu posso passar o que o Senhor me dá para que essa pessoa seja um grande líder do Senhor. E em vários aspectos, Vini lidera muito mais pessoas do que Carol e eu estamos fazendo nesse momento. Mas, como vocês podem ver, já foi. Acostumem com isso, já estou descabulado com isso já. Mas quando eu penso nisso, isso só alegra o meu coração, porque esse é o plano de Deus para cada um de nós aqui, irmãos. Fazer pessoas que são melhores que você para brilhar para Deus e alcançar mais e mais pessoas, amém? Tem sido incrível ver o mover de Deus esses últimos meses aqui em São Paulo também. Depois da conferência, Deus tem reavivado um espírito de fruto, um espírito de coragem, um espírito que tem influenciado, inclusive, os discípulos lá no Cono Norte da América do Sul, amém? E, bom, tem sido incrível também o que Deus tem feito no Cono Norte da América do Sul. A igreja de Lima, que foi a igreja que a gente implantou no ano de 2019, vários de vocês eram parte dessa igreja também. Bom, 2 desse lado aqui e 1 desse lado, amém? Mas nesses últimos 7 meses que houve uma transição e Carol e eu fomos enviados para a igreja de Bogotá, Deus agregou a esse número 76 batismos nas igrejas de lá, amém? A igreja de Lima foi de 67 para 91 discípulos, a igreja de Bogotá foi de 57 para 83 discípulos, a gente cresceu em 76 discípulos, a igreja, e o nosso sonho é chegar a 240 discípulos até a metade desse ano, se Deus quiser, amém? Bom, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar a palavra de Deus, então peguem as suas Bíblias aí, por favor. Vamos começar com uma oração, obviamente. Pai Santo Deus, obrigado, Deus, pela honra de poder abrir o que nos guia. Pai, tantas pessoas morreram para ter acesso à Tua palavra, Deus, que a gente tem de uma forma tão simples hoje em dia, Pai. E o que a gente quer, Deus, o que eu imploro nessa noite, Deus, é que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, Deus, para mover o meu próprio coração e mover o coração de cada irmão aqui, Pai. E assim como o Manuel orou, que a gente não saia daqui da mesma maneira que a gente entrou, Deus. Pai, enche-nos do Teu Santo Espírito, Deus, move os nossos corações, Deus, e oramos muito em nome de Santo de Jesus. Amém. Amém. Esses últimos 5 anos vivendo fora, eu aprendi várias expressões de outros países também. Algumas dessas expressões você pode perguntar para o Ian, como que fala em espanhol, amém? Que eu vou falar perfeitamente para você. Mas o que eu quero dizer com expressões, tem várias expressões em português que a gente nem presta atenção que a gente utiliza. Por exemplo, quando eu vou falar com tal pessoa, eu tenho que pisar em cascas de ovos. Já escutaram isso? E são expressões que resumem bastante um princípio só nessa expressão. Existem várias expressões também em espanhol, que resumem mesmo vários outros princípios. Eu gosto muito de uma expressão que fala, tal coisa já é pão comido. Não tem sentido em português, mas significa que algo é muito fácil, amém? Se você quiser saber o que é a expressão pechuga del pie, pergunta para o Ian, depois também.
E tem várias histórias lá de Lima, amém? Essa é muito boa. Mas tem uma expressão em inglês, tem várias expressões em inglês. Uma delas é muito famosa, no pain, no gain. Que a gente entende muito bem, acho que o Vini utiliza bastante esse princípio. Jason Dimitri também pregou bastante sobre o princípio. Significa que sem dor não há fruto, não há avanço. Há várias maneiras de traduzir isso. Mas tem uma expressão que vai ser o tema da nossa pregação essa noite, que se chama make it happen. Danilo, como é que escreve isso? Não importa, escreve da maneira que você acha que é. Porque eu vou explicar, a gente vai falar sobre o que significa, não precisa saber exatamente como é que se escreve, mas basicamente significa fazer com que algo aconteça de verdade. Fazer, ainda que é difícil, você encontra um jeito, você dá um jeito para que a coisa aconteça, amém? Isso é fazer, make it happen, alguma coisa. Para a gente entender, é o contrário de tentar. Você faz que aconteça. Quando eu me comprometi a estar casado com minha esposa, eu não tentei ser fiel a ela. Isso é ridículo, nem faz sentido. Eu me comprometi, eu made it happen, de ser fiel a ela. Quando a gente fala Jesus é o meu Senhor, todo mundo quer falar Jesus o Salvador da vida, mas quando a gente fala que Jesus é meu Senhor, não é para a gente tentar fazer de Jesus Senhor, é para a gente fazer make it happen, Jesus o nosso Senhor. Tem sentido, irmãos? O título da pregação é uma mentalidade, make it happen. Come on, bro. E tem muitas situações na Bíblia que isso acontece, tanto para o bem quanto para o mal, de pessoas que tinham essa força de espírito de fazer com que as coisas de fato acontecessem. Por exemplo, em Lucas, vou contar um pouco com o conhecimento bíblico de vocês. Abrir a memória bíblica. Em Lucas capítulo 9, Jesus envia os 12 apóstolos para pregar a palavra de Deus, você lembra? Mas Jesus fala, não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem bastão. Jesus estava tornando as coisas um pouco difíceis para eles, para treinar eles, mas eles não tinham que só que reclamar, eles tinham que make it happen. E eles pregaram a palavra de Deus e vários milagres aconteceram. Uma outra situação é na situação de que Jesus chama os discípulos a alimentar mais de 5.000 homens. Não só homens e mulheres, 5.000 homens. E Jesus está vendo e está espiando o que eles iam fazer nessa situação. Jesus entra e Jesus made it happen para eles que eles não sabiam o que fazer nessa situação. E também uma situação em que Jesus expulsa um espírito difícil de Marcos capítulo 9 e que Jesus fala depois para eles. Esse tipo de espírito só sai com oração e jejum. E depois eles tiveram o coração de fazer acontecer. Eu quero que nessa noite a gente possa fazer um breve estudo bíblico para que todos nós, quando a gente sai dessa porta aqui, entendamos que isso não é algo opcional para a sua vida se você quer morrer fiel para Deus. Não é algo que você pode agregar como se fosse, nossa, eu tenho um pin aqui, um broche mais legal, agora como discípulo tem uma cara. Não, isso é fundamental para um discípulo que quer ser fiel a Deus e ao povo de Deus também. Vamos para Números capítulo 22. É muito curioso que eu vim aqui só pouquíssimos dias para fazer meu visto, para poder viajar na conferência do México. E deu tudo certo, o trâmite. E parece que hoje saiu a notícia que não precisa mais de visto para ir na conferência do México. Então eu acho que a conclusão é que Deus quer que você escute o que eu vou falar essa noite, amém? Então vamos estudar a palavra de Deus para tomar essas decisões, amém? Números capítulo 22, vamos lá. Números capítulo 22. Daqui a pouco, próxima vez eu vou ter que ter um tradutor aqui comigo, hein? O Ian não. Vai ser 2 falando em espanhol aqui daí. Ou outra língua, não sei o que vai ser daí. Mas, uma vez mais, como é curto o tempo que a gente tem essa noite, eu vou contar o conhecimento bíblico de vocês. Aqui em Números capítulo 22, Balaque, o rei moabita, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês lembram disso? Amém? Todo mundo já leu essa escritura aqui. E o que acontece é que Balaão é prometido para ele várias riquezas, várias honras, várias coisas, e ele quer muito receber todas essas coisas. Então, ele vai e tenta amaldiçoar o povo de Deus. Vamos pular aqui para o capítulo 23, versículo 1. Fala assim, primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque, recorda,
Balaão é o profeta, que não é de Deus, mas é um profeta. Ele está tentando amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque é o rei dos Moabitas. Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto com o seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu o contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou do lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Todos estavam esperando aí qual vai ser a mensagem que ele vai falar para amaldiçoar o povo de Deus. Estavam nessa expectativa. Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoei Jacó para mim, disse ele. Venha pronunciar ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem não quis Deus ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra ou de morte dos justos, e seja o meu fim como deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada me fez que abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Aqui, Balaão, ele simplesmente está falando o que Deus tinha falado para ele falar, e ele está tentando. Lembra que ele quer muito esse dinheiro, ele quer muito essas honras que foi prometido para ele, mas quando ele abre a boca, só saem bênçãos para o povo de Deus, e Balaque também está frustrado. Isso passa uma 2ª vez, vocês podem ler na casa de vocês, no mesmo capítulo. Isso passa uma 3ª vez, isso passa na 4ª vez, isso acontece, não passa, mas isso acontece várias vezes, e vamos pular aqui para o versículo 1 do capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1, fala assim: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampando tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Danilo, mas como o Espírito de Deus veio para alguém que é um falso profeta? Você lembra dessa escritura de Mateus capítulo 7? Não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus? Mas muitos me dirão: mas eu não profetizei o teu nome. Balaão estava profetizando? Mas uma pessoa ter uma experiência do Espírito não implica nada que é uma pessoa justa. Bom, uma coisa extra aqui para a gente ver. Mas Balaão, mais uma vez, aqui está tentando profetizar contra o povo de Deus, e só saem bênçãos da boca dele. Mas eu gosto muito dessa parte aqui, porque fala que Balaão não estava lá no meio do povo de Deus, ele estava de longe, ele estava vendo, talvez de uma parte mais alta, o povo separado, o povo cuidado por parte de Deus, e nada era possível alcançar de maldições o povo de Deus. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar essa janela e vai abrir uma janela para ver o que está acontecendo dentro do povo de Deus nesse momento. Vamos a capítulo 25, versículo 1. Capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se a quê? A imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sabe, a gente pode olhar aqui e pensar: caramba, não entendi. Não estava totalmente protegido o povo de Deus? Vamos entender o que de fato acontece aqui, com uma escritura que está um pouquinho depois na história, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. É difícil usar uma Bíblia que não é a sua, né? Amém? É um pouco estranho. Estão aí comigo? Sim, vamos. Amém? Acompanhando na Bíblia de vocês, amém? Não é algo que estou inventando, está escrito na sua Bíblia também isso, amém? Aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva:
Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de quem? De Balaão. Quê? Que ensinou... Mira, olha o que Balaão fez. Ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essa escritura é incrível, por quê? Porque Balaão, lembra disso, ele queria muito dinheiro, ele queria muito essa honra, esse poder que foi prometido para ele. Ele tinha essa mentalidade de fazer acontecer, só que impiamente. E ele pensou, sabe o que, Balaque? É impossível atacar o povo de Deus de fora. Não dá. A gente tentou 6 vezes aqui já, acho que basta já, não? Mas, se é um Deus protegido por Deus, se é um povo protegido por Deus, só tem uma maneira de atacar o povo de Deus. Que o povo não seja mais povo de Deus. E ele ensinou Balaque, sabe o que você faz? Envia prostitutas moabitas dentro do acampamento. Por quê? Porque o povo vai se corromper, não por ataque de fora, mas por dentro. E vai começar a não ser povo de Deus, e aí quem vai atacar não vai ser eu ou você, vai ser Deus. Qual que é o princípio? Aqui tem vários princípios que a gente pode aprender daqui, irmãos. Número 1, a sua vida de justiça não é determinada pela perseguição externa que você sofre, mas sim com o seu caminhar com Deus e a sua justiça pessoal com Deus. Deus vai permitir que provações venham à nossa vida, mas essas coisas não são as coisas que faz alguém se afastar de Deus, é como você lida com elas. Mas o que eu mais quero ressaltar aqui, irmãos, é esse coração fascinante de Balaão. Lembra que Balaão foi o profeta dessa história? Balaão, ele não descansou, ele estava pensando, provavelmente, passou vários dias, ele estava tentando, e amaldiçoou uma vez e outra vez, e só abençoava o povo de Deus, mas ele estava quebrando a cabeça, eu vou fazer isso acontecer, porque eu quero muito esse dinheiro. E ele conseguiu. Como? Ensinando Balaque a mandar prostitutas para lá. Ter uma mente de fazer acontecer, ter uma mente proativa, uma outra palavra em português muito parecida com isso, é ter uma mente proativa. Não é o que eu e você precisamos ser ensinado a ter. Não, claro que não. Eu já sei fazer isso. Quando eu penso nos meus pecados, quando eu queria ser impuro antes de ser discípulo, não é que alguém teve que me ensinar a fazer isso, ou porque eu não tinha um computador na minha casa, não conseguia ver impureza. Não, quando uma pessoa quer algo, ainda que seja ímpia, você vai encontrar uma maneira de fazer isso. Verdade. Você pode ter 300 filtros no seu computador, 300 filtros no seu celular, você pode ter irmãos vivendo com você, você pode ter todas essas coisas, mas se você quer muito alguma coisa, você vai encontrar uma maneira. Esse coração que eu não preciso ter ser ensinado, que eu já sabia antes de ser discípulo, e que você não precisa ser ensinado, que você já sabia antes de ser discípulo, esse coração que eu estou falando, que a gente tem que ter para Deus, para permanecer fiel para sempre. Tem sentido, irmãos? Se a gente está aqui como pessoas escolhidas por Deus para evangelizar não só São Paulo, mas o Brasil inteiro, isso é uma condição para a minha vida e para a sua vida, para a gente poder não somente crescer nessa área, mas exercitar essa proatividade no nosso coração, irmãos. Jesus não disse, vão e tentem fazer discípulos de todas as nações. Imagina se tivesse escrito isso. Não seria a palavra de Deus? Vão e talvez role dos seus netos fazerem isso. Jesus falou, vão e façam discípulos. Como Jesus? Façam discípulos de todas as nações. Havia um mandato e esse apelo que vocês já sabiam fazer as coisas acontecer antes, agora usem isso para Deus. Jesus não falou para os discípulos simplesmente tentarem fazer isso, ele mandou e comissionou cada um de nós, irmãos, a ter esse coração de fazer as coisas acontecer. E sabe o que é algo interessante? Essa mentalidade de make it happen, essa mentalidade proativa, só se aplica quando as coisas estão bravas. Só se aplica quando a coisa é difícil. Porque você não vai se esforçar para algo que é fácil. Nem precisa, você nem vai prestar atenção que você precisa fazer acontecer naquela situação. Mas se é difícil,
aí eu posso ou reclamar, ou eu posso ter um coração de perseverança e proatividade. Um coração de make it happen. São nessas situações difíceis, irmãos, que o nosso coração se revela. E agora eu quero dar um exemplo totalmente oposto de Balaão para inspirar o nosso coração, amém? Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Tem uma água aqui embaixo, eu acho que é a minha. Obrigado. Está abençoado. Não quero saber o que significa isso. Aqui em Lucas capítulo 5. Vocês estão aí? Lucas capítulo 5, versículo 17. Os que me conhecem sabem que eu amo Lucas, amém? Lucas, o livro da Bíblia, amém? Eu amo Jesus e Carol, amém? Aqui em Lucas capítulo 5, versículo 17. Estão comigo, irmãos? Sim, vamos. Fala assim, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Viram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, mas para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Eu quero que vocês imaginem, é muito famosa essa escritura, mas eu quero que vocês imaginem essa situação. Marcos, no Evangelho de Marcos, fala que eram 4 amigos aqui. Eles chegaram na casa, Jesus provavelmente estava dentro da casa pregando. Jesus estava, ponto número 1, pregando a palavra de Deus, várias pessoas tomaram decisões de seguir a Jesus e depois fazendo estudos bíblicos, que talvez nos cantos da casa aí, mas a casa estava entupida de gente. E Jesus está pregando, e de repente um pouco de pó começa a cair na cabeça de Jesus. E Jesus olha para cima, provavelmente 4 cabeças assim, aparecem. E do nada eles começam a baixar a maca diante de Jesus. E lembra que eles não tinham a estrutura de um telhado que a gente tem hoje em dia. Provavelmente eles quase caindo ali, talvez palha. E eles estão baixando. E Jesus, nos pés de Jesus provavelmente olha para cima. E vamos ver o que Jesus fala. Que a gente não terminou de ler, amém? Olha aqui no versículo, me perdi, me ajudem aqui. Versículo 20, fala assim. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Eu amo essa escritura, porque ela traduz tudo que a gente falou sobre ter essa mentalidade de fazer acontecer. Eles podiam reclamar, sabe o que, amiguito? Que a gente está aí, lá no Peru, falar amiguito para qualquer pessoa. Sabe o que, amigo? Tá cheio de gente. Vamos tentar amanhã, talvez. Mas eles não só não tiveram essa atitude, eles não só não reclamaram, eles criaram o plano para que até que o amigo dele tivesse salvo e curado, eles iam sair dali. Eles colocaram isso na cabeça dele. Isso vai acontecer hoje. Por quê? Porque a gente não está tentando te ajudar, a gente vai te ajudar. Eles tinham um coração de não tentar ajudar o amigo dele, mas de fazer o amigo dele estar nos pés de Jesus. E eles levaram e conseguiram, porque eles tinham esse coração que Balaão tinha para o mal, mas eles tinham esse coração para o bem. Eu amo o versículo 20 que fala assim, vendo a fé que eles tinham, ele olhou para o cara e falou, amigo, seus pecados estão perdoados. Lembra o que separa uma pessoa de Deus? Que a gente ensina no estudo de trevas? Pecado. Nesse momento, Jesus está salvando esse cara. Ele perdoou todos os pecados desse cara. A sua fé, a minha fé, se a gente tem esse coração de fazer acontecer, salva pessoas. Isso impressionou a Jesus. Isso fez com que, olhando para os amigos, ele olhou para o cara e falou, seus pecados estão perdoados. O que eu quero trazer nessa escritura, irmãos, o que tornou a fé deles tão incrível foi que eles tinham uma mentalidade de make it happen. Para você ter fé, essa fé que tem poder para salvar outras pessoas, claro que é Deus que salva, mas Deus utiliza pessoas para salvar outras pessoas. Essa fé é demonstrada, não entendida, ela é demonstrada, ela é vivida, quando a gente tem essa mentalidade de fazer acontecer. Cada um de nós está aqui porque alguém teve esse coração por você. É simples assim. Alguém se negou, talvez não estava a fim de compartilhar a fé,
Ele falou, sabe o quê? Eu vou fazer acontecer, eu vou encontrar alguém que quer amar a Deus. E se estava animado ou se estava se negando, ele amou a Deus de verdade, não emocionalmente, mas ele fez acontecer. E você está aqui hoje por causa disso. Mas é isso que todos nós somos chamados a não ter uma vez na vida, mas a viver com essa mentalidade, irmãos. Vou terminar com uma escritura que está em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Estão aí? Tem que ser mais ou menos meu português. Bom, talvez eu não sou parâmetro mais para falar isso. Provérbios capítulo 16, vocês estão aí? Versículo 26, fala assim. Não é bom, perdão, capítulo 16, eu estou no capítulo 17. Capítulo 16, versículo 26, fala assim, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. É a sua fome que o impulsiona. Eu amo essa escritura porque fala que se você tem fome, você não vai selecionar qual empresa você vai trabalhar. Se você tem uma esposa e um filho para cuidar, você não vai pensar, e fica aí 2, 3, 5 meses sem o trabalho. Tem um monte de trabalho. Mas por quê? Talvez alguém está sustentando, você não está passando fome. Eu não vou falar nesse tema, no dia de hoje, amém? Mas o tema aqui é que se você tem fome de algo de verdade, você encontra uma maneira de saciar essa fome. Você vai fazer qualquer coisa para saciar essa fome. Muitos de nós aqui precisam aprender a estar com fome de amar os perdidos. Muitos de nós aqui entendem esse princípio, mas precisam ajudar os nossos irmãos a aprender a ter fome de salvar os perdidos. O que saciava Jesus, lembra disso, de João capítulo 4? É fazer a vontade de Deus. Mas o que deve me saciar a mim, e a cada um de nós também, irmãos, é ter essa mentalidade de, eu vou encontrar uma maneira de fazer a vontade de Deus também. Lá no norte da América do Sul, a gente está cheio de fome, irmãos. A gente quer sonhar para Deus, a gente quer fazer que a igreja possa chegar a 120 discípulos em Bogotá, em 120 discípulos em Lima, glorificar o nome de Deus. Se Deus quiser implantar Quito, Equador, só com colombianos, esse julho. E Deus vai fazer isso acontecer se a gente tem esse coração. E eu estou muito inspirado de ver o que Deus tem feito aqui na igreja de São Paulo também. Eu sei que vários irmãos estão cheios de fome, porque nas últimas semanas já 8 irmãos foram batizados. Vocês têm um plano de 16 batismos até a conferência de mulheres, que vai ser acho que em 2 semanas, ou esse fim de semana. Não sei exatamente quando. Mas Deus está saciando a fome de várias pessoas, mas o que eu quero é que não seja só metade do grupo que está cheio de fome. Todos nós temos que estar cheios de fome para Deus. Eu quero que vocês imaginem, irmãos, se a gente tem esse coração de Balaão, de não desistir e ir até a última gota para fazer a vontade de Deus. Ele usou para fazer a vontade dele. Mas também de ter o coração desses 4 amigos, que foram amigos de verdade. E que tiveram um coração de, sabe o quê? A gente não vai sair daqui até que isso aconteça. Quero inspirar cada um de nós, irmãos, a ter um coração de fazer acontecer. A pergunta principal é, você quer muito isso? Porque a gente entende o princípio. Mas se a gente quer muito algo, Deus vai te dar isso. Porque Deus quer mais que você. O que me ajuda a mim a entender que Deus vai realizar os nossos sonhos, a nossa fome, é pensar que de 120 pessoas aqui, 120 pessoas lá, essas nações têm mais de 50 milhões de pessoas. Deus está pensando, óbvio que eu quero 120 pessoas aqui. Temos que entender que Deus está sonhando com todas as nações, irmãos. Tem muito espaço para cada um de nós aqui estar cheio de fome. Em conclusão, irmãos, a gente não precisa ser ensinado a ser proativo. Cada um de nós aqui já é bastante proativo. Vamos calibrar essa proatividade para estar com fome de fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, já nesse fim de semana, Deus vai cumprir a sua promessa e Deus vai abençoar com os 16 batismos aqui na igreja de São Paulo dos homens, amém? Mas, e depois disso? Já vai acabar a sua fome porque está cheio? Não, vamos viver com essa fome de fazer a vontade de Deus e para Deus seja toda a glória, amém.